Estamos de volta para a nossa entrevista com o presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, o empresário Paulo Junqueira Neto, hoje numa conversa muito aberta, muito franca sobre a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Falamos no bloco anterior daquela referência a um cartão, né, que teria sido entregue ao ex-presidente nos Estados Unidos e você garante que é um cartão, se realmente for isso, um cartão de acesso à casa, né? Sim. E mediante a todo esse noticiário, né, da sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, você recebeu algum tipo de comunicação, notificação da Polícia Federal ou espera que isso possa vir a acontecer? Não recebi absolutamente nada. Esperar que isso eventualmente possa ou não acontecer, Chico, eu vou te ser sincero, tá? Motivo, na minha opinião, não existe. Agora, se isso eventualmente acontecer, eu estive, estou e sempre vou estar à disposição. Como é que é a sensação, Paulo, de o seu nome tá sendo ventilado nessa investigação? Você fica com a impressão que estão te vigiando, por exemplo? Não, vigiando, eu acho que a Polícia Federal sem dúvida alguma, uma polícia extremamente competente. Eles têm, talvez em matéria de investigação, seja disparado no país a melhor polícia. Pode ser que eles tenham eventualmente verificado alguma coisa dentro dos limites legais, entendeu? E não tenho encontrado absolutamente nada, né? Eu acho que isso tudo está envolvido, porque nós temos em relação ao presidente Bolsonaro o assunto de joia, que é interessante a gente rapidamente também falar sobre isso. Joia. As joias, eu acho que não há nada mais pessoal para um ser humano do que joia. Um relógio, um colar, um brinco para a mulher, alguma coisa nesse sentido, né? Então, acredito que ele tenha até, isso acredito, tá, Chico, pelo amor de Deus, que ele tenha até cometido eventualmente algum, não ele, né, mas a responsabilidade é dele, algum deslize no sentido de vender isso ou vender aquilo, por achar, por erro, que aquilo seria dele. Como a analogia é muito simples. Hoje o atual presidente, ele usa um relógio que foi entregue pelo então presidente da França, se eu não me engano, o Chirac. Quer dizer, é dele. Eu acho que tem que ser igual, a legislação tem que ser igual para todo mundo. Mas eu vou tentar resumir rapidamente aquilo que eu penso. Joia. É dele? Não é dele. Isso precisa ser regulamentado. Mas independentemente disso, foi tudo devolvido. Está tudo entregue na Polícia Federal, na Receita Federal. Então isso não existe, na minha opinião, nenhum tipo de delito. O assunto de cartão de vacina é público e notório. Penso, inclusive, que ele não deveria ter agido dessa forma, que ele não se vacinou. Então, cartão de vacina, a troco do que ele eventualmente... Só a título de curiosidade, a sua opinião sobre vacina? A vacina. A sua opinião. Vacina, para mim, a minha opinião, todas, sem exceção, devem ser tomadas, desde que sejam vacinas. Eu não considero. Eu em relação à Covid, eu tomei a primeira e a segunda dose, por obrigatoriedade. Eu tomei 2 doses, né, da vacina. Não acho que foi uma vacina. Porque se você toma, vacina tem que ser tomada. Vacina da polio, pelo amor de Deus. Inclusive com obrigatoriedade. Mas essa vacina, primeiro não pegava Covid, depois diminuiu o risco. Então eu não tenho essa... A ciência, na minha opinião, em relação à vacina da Covid, comprovou que não foi uma vacina. Ok. Então para a gente retornar, então, a questão das joias, a questão do cartão de vacinação... Por óbvio que ele não tinha necessidade nenhuma de, eventualmente, praticar nenhum tipo de ilícito, porque ele não tomou... Como é que ele vai fazer um cartão se ele diz, não tomei vacina? Não tem nexo, né? Então, também não tem absolutamente nada a ver com isso. E a trama, uma coisa completamente armada. E isso, para mim, é claro, tá, Chico? É claro por N motivos. Mas você acha que ele vai ser preso? A minha avaliação, tá, é que ele seria indiciado, já foi, seria denunciado, que são passos, né? Acredito, sem dúvida alguma, que ele vai ser condenado
E a pena, a condenação vai ter que ser cumprida, a condenação é a prisão. Eu acho que infelizmente, isso tudo está também já... não vou chamar de armação, tá? Mas isso aí já está... São favas contadas. Não existe defesa técnica em relação ao presidente Um julgamento político, você diria? Mas sem dúvida alguma, isso não é técnico. Por exemplo, a troco do que o presidente Bolsonaro ou todas essas pessoas estão sendo julgadas numa instância superior que não admite recurso? Onde é que está, por exemplo, o segundo grau de jurisdição? Para quem é que eles vão apelar? Eu acho que os erros técnicos, para mim, como advogado, sem ter acesso ao processo, tá? Isso não tem cabimento. Bom. Como é que pode, por exemplo, a vítima ser quem vai julgar? Como é que pode, por exemplo, o Flávio Dino, que já falou barbaridades do presidente Bolsonaro, ser uma outra pessoa que vai votar? O assunto disso está numa Câmara e não no plenário. Então, infelizmente... Em função disso, você acredita que ele vai ser preso? Infelizmente que ele está condenado e a condenação... É a prisão. Bom, outra questão em que o seu nome apareceu na imprensa também foi as caravanas que se dirigiram a Brasília que teriam tido financiamento da sua parte. Essa eu ouvi. Essa eu ouvi assim muito en passant, tá, Chico? É também muito interessante, tá? Falar sobre isso, porque... porque ela não, a outra sobre o cartão para o presidente apareceu na imprensa via a delação do Mauro Cid. Perfeito, mas o financiamento das caravanas não está numa delação, está meio vagando, né? É muito interessante, tá? Chico, eu fazia, inclusive, vários vídeos, né? Isso está na rede social, né? Quando, no dia da eleição, né? A gente estava, inclusive, na confluência da Fiuza com a Vargas. Fazendo, a gente leva lá os telões, né? Para acompanhar a apuração. Quando eu percebi que, sem dúvida alguma, em função dos votos terem encerrados no Sul, em Brasília, eu percebi matematicamente que a eleição estava perdida, né? Aí eu estava com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos, né? Eu peguei o microfone e me dirigia às pessoas que lá estavam e falei, olha, eu acho melhor a gente aguardar em casa, né? Porque, infelizmente, eu acho que para evitar conflito com as pessoas que iriam subir para comemorar a eleição do Lula, né? E quando eu peguei o microfone, uma pessoa do público subiu no caminhão, tomou o microfone, né? Não, nós temos que ir para Anhanguera, parar em Anhanguera e tal. Eu pedi para que a segurança retirasse ela do caminhão e orientei as pessoas exatamente o contrário, né? Aí para casa. Eu fui radicalmente contra, Chico, esses encontros na porta de quartel. Inclusive, a primeira vez e única que eu estive aqui em Ribeirão Preto na 5ª CSM foi dia 15 de novembro, que minha esposa queria, foi um movimento grande, né, no dia 15 de novembro, queria cantar o hino. Eu fui, ela ia sozinha, eu falei, não, eu vou te levar. Fiquei dentro do carro, esperei cantar o hino nacional e a gente foi para casa. Eu estava na Bahia, Chico, eu estava em Trancoso, né, no dia 8 de janeiro. Logo no início do ano, montaram um grupo aqui em Ribeirão Preto. Isso tudo é facilmente fácil de comprovar, né, Chico? Criaram um grupo de ida para Brasília, né? E pedindo apoio. Eu fui xingado no grupo, por quê? Porque eu disse a eles, não vou ajudar e vou dar um conselho para vocês. Não vão a Brasília. Se não me engano foi dia 2, dia 3, tá? E no dia 8 aconteceu aquela barbaridade, tá, Chico? Agora, golpe, você é um jornalista também experiente, né? Num domingo, com pipoca, algodão doce. Quando eu vi aquilo, eu fiquei estarrecido. E sabia que 5 ou 10 minutos de tropa de choque, que podia ter sido evitado, né, Chico? Por óbvio. A guarda do Palácio, o Exército Brasileiro, já era governo federal atual. Por que é que eles permitiram essas pessoas continuarem depois do dia 1º de janeiro na porta dos quartéis? Por que é que o general G. Dias, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, estava dentro do Palácio? A figura que a gente tem na roça hoje, uma das figuras mais importantes, Chico, é a pessoa que leva água para as pessoas que estão trabalhando e estão com sede, né? Era exatamente o que ele estava fazendo dentro do Palácio, levando água para as pessoas. Quer dizer, onde é que estão as filmagens? Mas voltando ao financiamento, tá? Que eu acredito, por isso que eu acredito, tá, Chico? Que eles tenham verificado alguma coisa, 0. Mas nem 1 centavo, porque eu sempre fui contra
essas manifestações. Perdemos a eleição, na época, né? Perdemos porque eu estava envolvido na eleição do presidente Bolsonaro e 2026 passa rápido. 2026 está aí. Quero deixar claro que eu vou continuar apoiando o meu candidato a presidente da República, que eu acredito que ele vai ser, é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu lamento só, Chico, rapidamente, tá? As pessoas falam muito disso, né? O ano passado, o presidente Bolsonaro teve Ribeirão 4 vezes. Uma das vezes foi exatamente para a gente começar a campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul. Fizemos uma campanha maravilhosa, com centenas de toneladas de doação para o Rio Grande do Sul. Ele ficou na minha casa. Sempre com o custo da minha casa, bancado, sem dúvida alguma, por mim. 2026? 2026, ele vai voltar. Acredito piamente. Tenho 3 candidatos para 2026. Jair Messias Bolsonaro. Paulo, muito obrigado pela tua franqueza, pela tua gentileza de Obrigado atender nosso convite para essa conversa esclarecedora. Obrigado a você, viu, Chico? Eu vou estar sempre à disposição. Não me furto, não, de aparecer e dar, sem dúvida alguma, a minha versão dos fatos. Muito obrigado. Obrigado. O nosso entrevista dessa semana fica por aqui. Um abraço a todos e até mais. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.